Olá pessoal, tudo bem? Sou a professora Andréa Beatriz Hack de Góes e hoje vamos falar sobre o tema da primeira unidade do componente EDCK 04. Concepções de linguagem, língua, fala, texto, discurso e gênero textual, que se subdivide em dois subtópicos. Primeiro, concepções de língua e o aspecto socio-interacional da linguagem, relações com o ensino de língua materna. 2. Noções de texto, discurso, gênero textual, aspectos linguísticos e multimodais da constituição de um texto. Inicialmente, é muito importante que entendam duas coisas. Primeira, todas essas concepções e definições são basilares para o ensino de língua materna, pois nortearão todas as escolhas da professora e do professor, desde a seleção dos conteúdos do currículo a serem trabalhados em aula, até as metodologias, estratégias didático-pedagógicas e recursos a serem utilizados, bem como formas de avaliação. Segunda, essas concepções, ainda que distintas, dialogam entre si, mantêm relação com outros elementos relativos aos diferentes usos da linguagem. Concepções de língua. Primeira concepção, língua como representação do pensamento. O sujeito é psicológico, individual, dono de sua vontade e de suas ações. No texto, é um produto lógico do pensamento, representação mental. A leitura é uma atividade de captação das ideias do autor. E o leitor é passivo, só precisa captar a representação mental do autor e suas intenções. Na segunda concepção, a língua é uma estrutura, um sistema linguístico e social, um código. O sujeito é determinado, assujeitado e pré-determinado. O texto é produto da codificação de um emissor a ser decodificado por um receptor, leitor ou ouvinte. E a leitura tem foco no texto linear. O leitor faz o reconhecimento do sentido das palavras e estruturas do texto, um reprodutor. Na terceira concepção, a língua é um processo de interação dialógica e o sujeito é ativo, dialogicamente se constrói e é construído no texto. O texto, então, é o lugar de interação e constituição dos interlocutores, espaços para implícitos. A leitura é uma atividade interativa altamente complexa de produção de sentidos. E o leitor, então, sujeito da interlocução estabelecida com o texto e o autor, precisa mobilizar os seus conhecimentos e experiências. As concepções de língua, linguagem, sujeito, texto e leitor que o professor possui também refletem no que ele entende por gramática e principalmente como a trabalha em aula. Conceitos de gramáticas. Gramática normativa, conjunto de regras que devem ser seguidas. Gramática descritiva, conjunto de regras que são seguidas. Gramática internalizada, conjunto de regras que o falante domina. Assim, de acordo com o entendimento adotado ou assumido pelo professor ou pela professora, podem ser dadas as seguintes abordagens ao ensino de gramática. Gramática teórica. O texto, como um pretexto, é um objeto de decodificação. Nessa abordagem, se dá ênfase às nomenclaturas e classificações do sistema linguístico, como exercícios de classificação morfológica e análise sintática. Gramática normativa, o texto como modelo, produto acabado. Nessa abordagem, a norma culta escrita é o padrão a ser seguido, excluindo-se as demais variedades linguísticas, consideradas então como erros a serem corrigidos. Gramática de uso, texto como lugar de diferentes expressões culturais. Aqui temos uma importante quebra do paradigma tradicional, pois essa abordagem inclui o trabalho com diferentes variedades linguísticas sem excluir a culta, mas também sem elegê-la como parâmetro. Gramática reflexiva, espaço de interação onde os sentidos são construídos. Por fim, essa abordagem dá ênfase aos efeitos de sentido dos elementos e fatos linguísticos, considerando uma dinâmica de uso da língua que transcende as palavras. Nessa tirinha, temos dois exemplos de variação extralinguística que representam tipos regionais. Reparem que os personagens observam as diferenças no modo de falar um do outro, mas nem por isso deixam de se entender e conseguirem se comunicar. O que as pessoas têm a dizer umas às outras não são palavras nem frases isoladas, são textos. Texto, então, é a unidade sociocomunicativa, semântica e formal.
É uma unidade de linguagem em uso, cumprindo função sociocomunicativa, independentemente do tamanho, extensão, estilo e mesmo linguagem utilizada, na perspectiva da multimodalidade. As imagens, bem como outros recursos semióticos, visuais, sonoros, também gozam do status de texto, desde que possam compor uma interlocução e tenham sentido completo. Já o discurso é um objeto linguístico e histórico. As relações entre texto e discurso são intrínsecas e indissociáveis, o que não significa que eles sejam sinônimos. O discurso, alimentado pela ideologia, abarca comportamentos, crenças e significados que transcendem as palavras ou signos de um texto, porque nem tudo pode ser dito ou traduzido em gestos ou palavras. Segundo os PCNs de língua portuguesa, os gêneros são formas relativamente estáveis de enunciados disponíveis na cultura. Bakhtin define os gêneros do discurso como tipos relativamente estáveis de enunciados constituídos historicamente e que mantêm uma relação direta com a dimensão social. Então, os gêneros textuais são formas relativamente estáveis de enunciados disponíveis na cultura, como dá para ver nos exemplos abaixo. Temos a imagem de um bilhete, que é um gênero marcado por um conteúdo mais breve, mais curto e numa linguagem mais informal. E ao lado, o que se usa mais atualmente é o WhatsApp, que também se presta a esse mesmo papel, porém sabemos, que o WhatsApp traz muito mais recursos, inclusive na perspectiva da multimodalidade, podendo utilizar também áudio, vídeo, imagem e outros recursos. Os tipos textuais, segundo Marcuski, designam uma espécie de sequência teoricamente definida pela natureza linguística de sua composição, considerando aspectos lexicais e sintáticos, tempos verbais e relações lógicas. Ao contrário dos gêneros, que são inúmeros, os tipos textuais abrangem poucas categorias. Descritivo traz uma imagem através de palavras. No narrativo, o que importa é o fato e os elementos da narrativa. O argumentativo traz estratégias argumentativas no intuito de convencer ou persuadir. Expositivo traz conceitos, teorias, e o injuntivo é a voz de comando, que pode ser sugestiva, pragmática ou imperativa. É importante frisar que não existe gênero sem tipo textual, mas no mesmo gênero podem comparecer todos os 5 tipos. No entanto, geralmente um predomina de acordo com o papel social do gênero. Por exemplo, temos aqui a imagem de uma receita culinária. O papel da receita é instruir a respeito da preparação de um prato. Então nós temos 2 partes distintas nesse gênero, que é a relação dos ingredientes, que é de caráter mais expositivo, e depois o modo de fazer, com verbos no imperativo e que reflete então o tipo textual injuntivo. Por hoje ficamos por aqui, até a próxima!